Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube, bem-vindos mais uma vez. Aqui estamos de volta para apresentar subsídios à lição de número 8 da revista Betel Dominical, estudada nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo. Infelizmente, na semana passada, em razão de uma agenda sobrecarregada, não pude disponibilizar tempo para gravar a lição de número 7, os subsídios para aquela lição. Mas, outra vez, retornamos e, com alegria, também fazemos aquelas recomendações tradicionais. Primeiro, para aqueles que não são inscritos, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber as notificações todas as vezes em que novos vídeos forem disponibilizados. Segundo, curtam. É um pedido geral, tanto para os não inscritos quanto para os já inscritos. A soma das curtidas permite que os nossos conteúdos estejam presentes com mais intensidade nesta plataforma e, com isso, alcancem outros públicos. Um terceiro pedido é que comentem. A sua interação conosco nos dá feedback sobre como os nossos vídeos estão sendo recebidos. E um último pedido é que vocês, na medida do possível, compartilhem os nossos vídeos em suas redes de WhatsApp, em seus grupos. Certamente há outras pessoas que podem ser abençoadas pelos nossos conteúdos, principalmente na área dos subsídios para as escolas dominicais. Muito agradecido por essa generosidade de cada um de vocês. Com isso, entremos de imediato na exposição dos subsídios para esta semana, referentes à lição de número 8, que será estudada no próximo domingo, dia 24 de agosto de 2025, cujo tema é Jesus e a mulher adúltera, a manifestação da graça em meio à condenação. As lições deste trimestre foram escritas pelo bispo Abner Ferreira, a quem tenho o privilégio de servir como membro em nossa Igreja-mãe Madureira, no Rio de Janeiro. O texto referência está baseado em João, capítulo 8, nos versos 4, 5, 6, 7, 10 e 11. Esses são os versos do texto referência, além do texto áureo que você dispõe na sua revista. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Como sempre repito, e mais uma vez reitero, os nossos vídeos contribuem apenas com subsídios, não pretendem substituir os comentários muito bem escritos. São vídeos que colaboram com os professores, apresentando ferramentas que eventualmente podem ser úteis na exposição da lição diante de sua classe. Para a lição de hoje,
a lição de número 8, eu anotei aqui 5 pontos e eu gostaria de compartilhar com você esses 5 pontos. Primeiro, nessa narrativa encontramos uma armadilha feita pelos doutores da lei contra Jesus. Não é preciso que se diga, mas já dizendo, havia uma hostilidade muito grande contra Jesus, porque os doutores da lei não o reconheciam como o Messias e criaram todas as possibilidades, todas as hipóteses para tentar desmistificá-lo ou tentar tirar a sua credibilidade, dada a sua aceitação entre o povo. E essa narrativa narra uma dessas armadilhas em que os doutores da lei trazem à presença de Jesus uma mulher apanhada em adultério. Vale, inclusive, aqui ler-se o verso de número 4 do capítulo 8 de João, já que estamos estudando neste trimestre o Evangelho de João. O versículo de número 4 diz: E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Ou seja, foi, na linguagem jurídica, na linguagem policial, foi apanhada em flagrante delito, no próprio ato. Ou seja, não foi uma denúncia posterior, segundo a narrativa no verso de número 4. Eles trazem essa mulher à presença de Jesus com a intenção de propor uma armadilha para ver qual seria a sua resposta. Se ele tentaria dizer que se cumpra então a lei judaica, em que ela deveria ser apedrejada, e isso poria Jesus em contradição com as próprias leis romanas, em que Israel também estava submetido, porque naquela época Israel estava sob o domínio do Império de Roma. Então, a tentativa dos fariseus, a tentativa dos doutores da lei foi de criar essa armadilha, de criar uma situação para pôr Jesus numa encruzilhada. Esse é o primeiro ponto para o qual eu chamo a atenção. O segundo ponto é a ausência da outra parte. Repito o verso de número 4. Diz assim: E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. A lei de Moisés, ou seja, a lei dada ao povo judeu, determinava que ambos fossem apedrejados, tanto o homem quanto a mulher. Ora, se a mulher foi apanhada em flagrante delito, ou seja, no próprio ato, na prática do adultério, não existe adultério unilateral. Não existe adultério de uma só pessoa. Adultério implica na participação de uma outra parte, homem e mulher. E se ela foi apanhada no próprio ato, onde estava a outra parte? A outra parte teria fugido? Acredito que não. Porque se ela foi apanhada e houve condições de prendê-la, de trazê-la à presença de Jesus, então as mesmas condições
haveria de trazer o homem também à presença do Senhor. Mas pode ser que numa sociedade patriarcal, numa sociedade de uma religiosidade baseada mais nas tradições do que na prática da essência do ensino da lei de Moisés, pode ser que aqueles doutores da lei o tenham deixado ir embora sem lhe produzir qualquer consequência, porque a intenção deles não era justiça. A intenção deles não era que os transgressores fossem julgados, mas a intenção deles, como já mencionei no verso de número 4, a intenção deles era simplesmente apanhar Jesus numa armadilha, como descrito no verso de número 4, em que ela fora apanhada no próprio ato. Ou seja, eles não trouxeram a outra parte à presença de Jesus. E com isso eu entro já no terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Quando Jesus então se põe em pé e diz a eles: quem estiver sem pecado, isso está aqui registrado no verso de número 7, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se, ou seja, esse endireitar-se significa que ele se pôs de pé, porque antes ele estava escrevendo com o dedo em terra. Isso está descrito no verso de número 6. Endireitou-se e disse a eles: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ou seja, Jesus inverte as posições. É agora Jesus quem os põe numa posição em que eles, como doutores da lei, deveriam aplicar a própria lei. E faz um adendo: quem estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Algumas pessoas tentam, por exemplo, em relação ao verso de número 6, o verso de número 6 diz: isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Algumas pessoas tentam fazer conjecturas, procurando expor ou especular sobre o que Jesus teria escrito com o dedo em terra. O texto não descreve. O texto não deixa implícito. E existe uma frase muito comum no meio teológico. Essa frase diz: naqueles pontos em que a Bíblia se cala, nós também nos calamos. Então, são meras conjecturas, são meras hipóteses. Não tem como eu determinar o que Jesus escrevera com o seu dedo em terra. Mas eu suponho, sem especulação, eu suponho que Jesus escrevera coisas que estivessem conectadas com o contexto. E qual era o contexto? O contexto era uma mulher apanhada em flagrante delito, usando a linguagem jurídica, uma mulher apanhada em adultério, um contexto em que essa mulher é trazida pelos doutores da lei, que tinham a obrigação de cumprir a lei, um contexto em que eles não trazem a outra parte, que também deveria ser julgada e punida segundo a lei de Moisés, e eu não posso imaginar outra coisa senão essa possibilidade de que Jesus estivesse escrevendo coisas
conectadas a esse contexto. Mas determinar o que ele escreveu, eu não tenho possibilidades, e isso seria meramente conjectura. Isso seria meramente especulação. O ponto é que Jesus inverte a posição. Ao invés de cair na armadilha, já que eles eram os doutores da lei, já que eles, por exemplo, em tese, alguns que ali estavam, deveriam ser membros do Sinédrio, já que eles tinham o papel de cuidar das questões civis e religiosas, essa era, no contexto do Império Romano, essa era a responsabilidade do Sinédrio. As questões criminais eram tratadas pelo Império Romano, mas as questões civis e religiosas eram tratadas pelo Sinédrio. Então, já que eles tinham essa responsabilidade, Jesus transfere para eles a responsabilidade, acrescentando um dado, como já mencionei. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Pode ser que algumas pessoas pensem que Jesus estivesse concordando com o pecado dela. De forma alguma. Veremos isso posteriormente nos próximos pontos. Jesus, de forma alguma, com esse gesto, não concorda com o pecado dela. Jesus simplesmente aponta a hipocrisia dos doutores da lei. Pode ser até, e é uma hipótese plausível, mas que não está nos registros bíblicos, pode ser até que o adúltero estivesse ali presente entre os doutores da lei. Pode ser que estivesse ali presente. Agora, se estava ou não, eu não tenho como determinar. Então, Jesus usa desta premissa para mostrar, para revelar a hipocrisia daqueles homens que certamente tinham os seus pecados, certamente muitos deles não cumpriam as premissas da lei, mas queriam impor essas premissas sobre aquela mulher adúltera. Então, esse ponto é bastante relevante. Ou seja, Jesus, ao afirmar que eles deveriam atirar, ou aquele que estivesse sem pecado atirar-se a primeira pedra, Jesus simplesmente expõe a hipocrisia daqueles homens. E com isso, nós entramos no quarto ponto da minha exposição para os subsídios desta semana. Quando eles saem um a um, jogam as suas pedras em terra, isso já nos permite presumir que nenhum deles se achou em condições, nenhum deles era digno, e, repito, pode ser que entre eles estivesse o homem que tinha sido apanhado em adultério, ou que aquele ato tenha sido um simulacro simplesmente para servir de armadilha contra a pessoa de Jesus. E aí Jesus então pergunta à mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Eles foram embora? E esse é o sentido da lição, o sentido da graça. A manifestação da graça em meio à condenação. Ela deveria ser condenada, mas aqueles que deveriam condená-la, eles não estavam em condições de condená-la. E Jesus, que é o perdoador, então ele se dirige a ela e diz: vá e não peques mais.
Eu gostaria aqui só de frisar algumas coisas. Se Jesus estivesse concordando com o pecado dela, se Jesus estivesse concordando com aquela prática que era condenada na lei de Moisés, e essa prática é condenada no Novo Testamento, o adultério é um ato de transgressão à lei de Deus, o adultério é uma violação do casamento, o adultério é uma prática diante de Deus horrenda e de desrespeito contra o cônjuge, de infidelidade ao compromisso conjugal. Então, o Novo Testamento ampara a condenação do adultério. Lá em Hebreus, fala de maneira muito direta que o matrimônio, ou seja, o leito sem mácula, é legítimo, mas aos adúlteros, Deus os julgará, porque é uma prática condenada na Escritura. Mas nesse caso aqui, digamos que Jesus estivesse concordando com o pecado daquela mulher. Então ele teria dito, olha, vá e viva a sua vida, vá e viva de maneira dissoluta, vá e viva do modo como você quiser. Não é o que se costuma dizer hoje? Hoje se costuma usar esse tipo de expressão, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém tem que meter o bedelho na minha vida, ninguém tem de meter a colher enferrujada nas minhas atitudes, mas como pastores nós temos o dever de ensinar, corrigir, confrontar e também restaurar. Portanto, Jesus não disse, vá e deixe a vida levar você do jeito como você quiser. Jesus simplesmente lhe disse, vá e não peques mais. Essa última expressão implica em que Jesus não concordou com o pecado, implica em que Jesus confrontou o pecado, e implica em que Jesus disse a ela que ela deveria, a partir daquele momento, deveria mudar a sua vida, deveria mudar o seu comportamento. E com isso eu entro no quinto ponto. Ela se arrependeu, porque Jesus certamente viu o arrependimento em seu coração, e arrependimento significa mudança de vida. Arrependimento não é uma volta em 360 graus. A volta em 360 graus é você voltar ao mesmo lugar. Então, é uma volta em 180 graus, ou seja, mudar de vida, mudar o seu estilo, mudar o seu padrão de comportamento. Não por uma ética humana, mas pelo efeito da graça na vida daquela mulher e pelo efeito da graça na nossa vida de maneira geral. É a graça, é por causa da graça, é pela graça, é somente a graça que nos sustenta e nos restaura. Então, o meu quinto ponto é esse. Ela passou pelo arrependimento, ela teve mudança de vida e, por último, ela foi restaurada. E esse é o nosso papel, não é? Levar as pessoas, primeiro, a reconhecer que são pecadoras. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer. Então todos são pecadores. Mas todos podem arrepender-se pelo convencimento que o Espírito Santo aplica em nosso coração. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós podemos passar pelo arrependimento, sermos convencidos do nosso pecado. E com isso, então, temos uma mudança de vida. E por último,
o nosso papel é o papel de restaurar, ou seja, restaurar casamentos falidos, restaurar casamentos que tenham sido afetados pelo adultério ou por outras formas de pecado, porque pecado não é só adultério, pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. Então, nós podemos trabalhar nesse sentido de restaurar o casamento, de restaurar a vida familiar, porque uma das áreas em que o inimigo nestes últimos dias trabalha muito fortemente é na destruição dos lares, na destruição das famílias, na destruição dos casamentos, porque a união entre um homem e uma mulher é um dos maiores símbolos da união entre Cristo e a igreja. Se essa união entre Cristo e a igreja não pode ser afetada, o inimigo costuma querer afetar o símbolo, que é o casamento, exatamente para dizer que se o símbolo pode ser destruído, então a relação entre Cristo e a igreja também pode ser contaminada. Então nós temos de trabalhar sempre no papel de sustentar, de fortalecer os casamentos e de fortalecer as famílias. E com isso, eu encerro a apresentação dos subsídios para ajudar os nossos professores na exposição desta lição no próximo domingo, dia 24 de agosto de 2025. E não se esqueçam, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações, curtam, comentem e também compartilhem em seus grupos de WhatsApp e até a próxima semana, querendo Deus. Um grande abraço no coração de vocês.